Queridos, então nós temos trabalhado aqui nos últimos meses, e nos últimos cultos especialmente, um tema. Pode pôr aí para mim, Misa, por favor, pode deixar aí aquela imagem que eu pedi. Nós temos trabalhado o tema que é como ter uma vida frutífera e ser amigo de Deus, tá? E trabalhamos esse tema durante vários cultos aqui, eu, pastor Diomedes, ministrando, Valéria, a Jaque, enfim, né? Todos caminharam nessa temática, todo mundo que passou aqui nos últimos meses aqui pelo púlpito, que esteve responsável por compartilhar a palavra, compartilhou nesse tema, né? Nesse sentido. Como ter uma vida frutífera e ser amigo de Deus. E nós abordamos, né, os seguintes aspectos até agora. E hoje eu quero, né? Eu já ministrei hoje de manhã, estou ministrando agora à noite. Eu abri e eu estou fechando, né? Essa série de mensagens. A gente gosta aqui na comunidade, para você que está nos visitando, né, que não conhece a nossa dinâmica, nós gostamos, né, de trabalhar com temas em série. Porque nós entendemos que a Bíblia tem uma função didática, de nos ensinar as verdades de Deus. Então a gente busca tirar o máximo daquele tema, daquele assunto, daquele versículo, daquela passagem, o máximo possível de ensinamento que aquele trecho da palavra, ou que aquele assunto pode nos ensinar. E nós falamos sobre desenvolver o hábito da intimidade. Como, né, ter uma vida frutífera. Nós falamos aqui que a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz o seguinte, que aqueles que andam no caminho, né, do Senhor, aqueles que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, eles se afastam do caminho do ímpio, né? Eles não se assentam na roda dos escarnecedores, eles não andam, né, no caminho dos zombadores, etc. Você lembra lá do Salmo 1, né? E mais diz que ele não só se afasta do que é ruim, ele mergulha no que é bom. Então, ele não só para de praticar algumas atitudes, digamos assim, erradas. Ele começa a prática do que é bom. E o que é bom? Mergulhar na palavra do Senhor. Gastar tempo com Deus. Então diz que o homem que teme ao Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E ele medita nessa lei dia e noite. Então nós falamos sobre isso, sobre o desenvolver, né, que nós precisamos desenvolver para termos uma vida frutífera, para sermos aquela árvore frutífera, porque é isso que diz o Salmo 1, né? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem nunca murcha. Ou seja, está falando de prosperidade, está falando de resultado na vida, de crescimento. Só que para isso é necessário que nós tenhamos disciplina, porque um hábito ele é desenvolvido na medida que a gente coloca em prática, a gente inicia e permanece naquele hábito. Então, para desenvolver o hábito da intimidade com Deus, nós precisamos de disciplina. Nós também falamos sobre não dar desculpas e assumir a nossa responsabilidade, porque quem dá desculpas não dá resultado, quem dá desculpas não experimenta da promessa, quem dá desculpas não vive o propósito. Então, nós não dar desculpas e assumir a nossa responsabilidade, aquilo que é o nosso papel, para que possamos ver os resultados, experimentar, viver a promessa, e ver o propósito de Deus se cumprindo em nós e através de nós. Então, não dar desculpas e assumir a sua responsabilidade. Falamos sobre estabelecer prioridades. Estabelecer as prioridades, organizar e administrar o uso do tempo, porque o que nos falta não é tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, 7 dias na semana. Todos nós temos a mesma quantidade de horas. O tempo, então não nos falta tempo. O que nos falta é organizar e administrar o uso, o bom uso do tempo. Falamos sobre praticar a solitude. E o que é solitude? Não é solidão. Há uma diferença entre solitude e solidão.
Solidão é estar sozinho, sentir-se sozinho. Solitude é separar um tempo para estar sozinho com Deus. Solitude é um tempo de plenitude. É o tempo em que eu separo para pensar, para reavaliar e principalmente para estar na presença de Deus. Então ele é um tempo pleno, é um tempo proveitoso, é um tempo edificante. Isso é solitude. Então nós falamos sobre praticar a solitude. Falamos sobre viver a solicitude. E o que é solicitude? É a disposição para ouvir e colocar em prática o que ouvimos de Deus. Falamos bastante sobre isso, porque há algumas pessoas que elas têm o hábito da oração, de separar um tempo para o seu tempo devocional. Eles entram no secreto, têm o seu momento de busca. Porém, algumas pessoas cometem o equívoco de sair desse tempo e não colocar em prática aquilo que ouviram, que entenderam ser a vontade do Senhor. Tem gente que gasta 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Tem gente, às vezes, que gasta a manhã em oração. Mas se aquilo não se torna prática, solicitude, ser uma pessoa solícita, estar pronto para ouvir e obedecer, colocar em prática a missão. Você entra num tempo de oração com Deus, você separa lá 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, seja lá, de acordo com a sua realidade, com a sua dinâmica, você separa um tempo para orar e buscar o Senhor. Aí você entra lá nesse seu tempo de solitude, de oração, tempo devocional. Aí Deus fala com você. E você nesse tempo percebe que Deus está pedindo algo para você, de você. Ele pede, por exemplo, que você mude alguma coisa. Pare de fazer algo ou comece a fazer algo. Isso precisa ser colocado em prática. Isso é solicitude. Ser uma pessoa solícita a Deus e a missão que Deus me deu quando eu o ouvi. Porque toda vez que a gente para dar tempo para Deus, Ele fala. E Ele nos dá uma missão. A missão às vezes é em relação a nós mesmos. A missão é vencer aquela área que ainda é um desafio para mim. Deus diz assim, ó, você precisa parar com isso. Começar com aquilo. Isso é uma missão relacionada a mim. Ou então, uma missão como a gente costuma definir no nosso ambiente evangélico. Deus nos diz, ó, eu quero que você vá e faça isso. Para alguém, por alguém. Sirva, seja lá o que for. Então, eu entro na presença de Deus, Deus fala comigo. E o que eu faço com o que Ele falou comigo? Isso é solicitude. Uma pessoa solícita, que ouve e está disposta a obedecer, a colocar em prática aquilo que ouviu da parte do Senhor. E falamos sobre a necessidade, a importância de aprender a ouvir a voz de Deus. Êxodo 33, que foi o texto que nós lemos, né? É baseado no texto de Êxodo 33, a partir do versículo 7. Lá no versículo 9 e versículo 11 diz que Moisés entrava na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então, Deus fala. Deus fala, querido. Se nós estivermos verdadeiramente dispostos a ouvir, Deus fala. E Moisés entrava lá na tenda e Deus falava com Moisés. E o versículo 11 diz que falava com ele face a face, como um homem que fala o seu amigo. Então Deus fala. Só que nós precisamos aprender. Por quê? Porque não é normal que um crente nascido de novo, no Espírito, pelo Espírito, não é normal que uma pessoa que nasceu de novo e que é a ovelha do bom pastor. Quem aqui é a ovelha do bom pastor? Você é a ovelha do bom pastor? Então levanta a mão.
Você é a ovelha do bom pastor? Olha o que o bom pastor diz em João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, não é normal que se eu sou ovelha do bom pastor, eu não ouço a voz dele, não é normal. Porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se eu sou ovelha do bom pastor, eu ouço a sua voz. Mas olha o que ele diz na sequência do texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, elas me obedecem. Então, não é normal não ouvir a voz do Senhor, mas nós precisamos aprender a distinguir, a identificar. E isso acontece à medida em que a gente vai desenvolvendo intimidade com o Senhor, à medida em que a gente vai buscando, a gente vai aprendendo a discernir a voz do Senhor entre tantas outras vozes. E chega o momento em que ela se torna inconfundível. E eu já não tenho mais dúvida quando é o Senhor que está falando comigo. Eu posso ter dúvida se eu quero obedecer, mas eu começo a saber, é Ele que está falando, é Ele que está pedindo, é Ele que está orientando, é Ele que está exortando, enfim. Então nós precisamos desenvolver a intimidade e aprender a discernir a voz de Deus, porque isso nos ajudará na tomada de decisões, isso nos ajudará quando nós tivermos que tomar decisões. Quem aqui já tomou decisão errada? Além de mim? Mais alguém além de mim já tomou decisão errada na vida? A questão é que as decisões erradas trazem consequências, né, querido? E aí a gente corre para Deus, para pedir para Ele dar um jeito na situação. Mas e se a gente invertesse o processo e antes de tomar uma decisão, perguntasse a Ele sobre o que fazer? E se Ele fala, Ele vai dizer. Nós poderíamos ter evitado muitos problemas. Eu já tomei muitas decisões erradas, e algumas delas, Deus, por pura misericórdia, por pura graça, por pura bondade, Ele interviu e ajudou, aliviou as consequências, ajudou a resolver, tratar com as consequências. Outras eu lido com as consequências até hoje. Por quê? Porque eu acho que Ele ainda quer que eu aprenda alguma coisa lidando com essas consequências. Eu não aprendi tudo que precisava aprender, por isso ainda estou lidando, e Ele ainda não me ajudou, não me deu a solução para essas situações. Deus tem para nós uma vida abençoada e frutífera, querido. Você crê nisso? Deus tem para mim e para você uma vida abençoada e frutífera. É por isso que lá no Salmo 1 ele diz que o homem que anda, que teme ao Senhor, ele é como uma árvore frutífera. Porque esse é o resultado que Deus espera e tem reservado para nós. Que nós sejamos como essa árvore, que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, apresenta frutos. Os frutos, Deus, Ele tem para nós uma vida abençoada e frutífera, mas nós precisamos nos dedicar a ouvir a voz dEle, a ter um coração solícito àquilo que ouvimos dEle. E quando fizermos essa dinâmica de intimidade, nós precisamos entrar na presença dEle sem pressa, porque um dos equívocos que nós cometemos quando vamos para o nosso tempo de oração, qual é? A gente chega com pressa, a gente chega e apresenta. Deus está aqui, meu problema, essa situação aqui, e a gente apresenta e sai de lá sem ouvir o que Deus quer. Esse é um equívoco que nós, de uma maneira recorrente, cometemos. Então, dedique-se a ouvir a voz do Senhor, a ter um coração solícito e a entrar na presença dEle sem pressa, até ouvir e entender, quantas vezes forem necessárias.
Não tenha pressa em ouvir a voz de Deus, em saber qual é a direção de Deus, para esta ou para aquela. Porque o que Deus tem para nós é uma vida abençoada. Deus vem trabalhando nesse projeto, nesse propósito do seu coração, no decorrer da história do ser humano. Ele enviou seu Filho, Jesus, como Messias, para quê? Para reconciliar o homem com Ele, para que o homem voltasse a viver o propósito dele para a vida do homem. E qual é a vontade de Deus para a vida do homem? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para nós. E Deus, Ele se empenha, Ele ainda está empenhado em nos fazer pessoas abençoadas e abençoadoras. Deus está empenhado em que nós sejamos abençoados, em que a nossa vida seja de fato uma bênção, para que nós possamos manifestar o reino dele sobre a terra. Esse é o propósito de Deus, e Ele está empenhado nisso. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, para reconciliar o homem com Ele e reconectar o homem ao seu propósito eterno, para que o homem viva num reino de paz, justiça e alegria. E você sabia que esse reino, ele é real? Um reino de paz, de justiça e de alegria. Querido, o reino de Deus não é uma utopia. Esse reino de paz, justiça e alegria no Espírito não é uma utopia. Ele é real, ele é possível e é acessível agora. Ele não é pleno ainda, um dia será pleno. Quando Jesus retornar, o seu reino de paz, justiça e alegria será pleno. Ele ainda não é, mas nós já podemos acessá-lo. Nós já podemos viver alguns nuances, nós já podemos experimentar alguns sinais aqui desse reino, que é o reino de abundante bênção. Nós recebemos, alguns cultos atrás, aqui o nosso irmão pastor Dárcio, lá de Guarulhos, esteve aqui compartilhando conosco a palavra, né? E numa das ministrações, ele ministrou nos 2 cultos, em numa das ministrações, ele falou sobre Apocalipse. Foi algo rápido, e depois que ele ministrou, teve uma pessoa aqui da igreja que me passou uma mensagem, né? E a pessoa me passou a seguinte mensagem: pastor, eu quero te agradecer, que bom, né? Que bom que você convidou e, né, trouxe o pastor Dárcio para nos abençoar. Eu fui muito abençoado, eu fui muito edificado. E essa irmã, ela veio no culto, é uma irmã, né, aqui da comunidade. Ela veio no culto de manhã e voltou no culto à noite. Eu gostou tanto do culto da manhã que voltou no culto da noite. Tem uns irmãos que são fominha, né? Tem uns irmãos que são bem fominha, eles vêm nos 2 cultos. Eles querem bênção, eles querem estar junto com Deus, eles querem ser ministrados. E essa pessoa em questão é uma delas, né? Aí ela falou: pastor, então eu quero te agradecer, porque eu fui muito abençoado, eu fui muito edificado. E aí ela disse assim: pastor, eu tinha um receio danado do livro de Apocalipse, eu nunca tinha lido, que tem uns negócios estranhos lá, umas figuras lá, uns negócios meio esquisitos. Eu sempre tive, né, meio com medo, mas agora me deu um desejo de ler Apocalipse. Falei: amém, glória a Deus. Que bom, porque olha só o que diz o famigerado livro do Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 7. Esse livro que tanto assusta alguns crentes. Olha o que ele diz no capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante
e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Querido, vai terminar em festa. Quem aqui gosta de festa de casamento? Alguém gosta de festa de casamento? Eu gosto. E deixa eu te falar, está ali a minha companheira de 31 anos de casado, né? Eu não saio do casamento enquanto eu não como bolo. Eu gosto de bolo de casamento, gente. Eu vou no casamento, eu não saio enquanto não serve o bolo. Às vezes tem uma decepçãozinha que o bolo não é tão bom, mas mesmo assim eu espero. Eu gosto de festa de casamento. E olha só como é que vai terminar a história. Olha como é que termina, em festa de casamento. E o livro que alguns crentes têm medo de ler, por causa daquelas figuras de linguagem que usa, ele diz: vamos nos alegrar, porque vai ter uma festa, vai ter um casamento. Vamos festejar, porque o noivo vai voltar e vai se encontrar com a noiva. A noiva, essa que é tão criticada, questionada e atacada por alguns, a igreja. A igreja, olha só, a noiva já se aprontou, e é uma noiva linda. É uma noiva linda. Não é essa que as pessoas atacam, criticam, questionam, julgam, rejeitam, resistem. E ela é real, querido. Essa noiva, essa igreja é real. Ela existe. E essa noiva se encontrará com o noivo. A nova Jerusalém descerá do céu, se encontrará com esse mundo corrompido no qual a gente vive, e então a realidade da humanidade, da terra, será totalmente transformada. Totalmente mudada. E é isso que Apocalipse, que João, que teve essa visão maravilhosa, ele está dizendo: podem se alegrar, podem se alegrar. Os momentos são difíceis, mas se alegrem, porque isso é real, não é utopia, e isso vai acontecer na volta do Senhor. Se alegrem, regozijem, festejem, dê-lhe glória. A volta de Jesus não é uma utopia para nós. Para alguns é. Eles dizem que a gente é louco acreditar nessas coisas. Alguns afirmam que é coisa de doido, que não é real. Alguns não falam com palavras, mas vivem como se isso nunca fosse acontecer. Eles não expressam em palavras, em frases, em vocábulos, mas eles vivem como se não fosse real o retorno de Jesus. Vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vivem do seu jeito, a sua maneira. Mas a volta de Jesus é real. E ela marcará o grande dia. O dia da plenitude da nossa libertação. E haverá festa. O céu vai invadir a terra. Aí sim, de uma maneira plena, de uma maneira total. A nova Jerusalém virá dos céus e com a terra se encontrará, e toda a realidade que a gente conhece será mudada, será transformada. Enquanto isso não acontece, porque isso vai acontecer um dia, o grande dia. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui num tempo de, entre aspas, espera. Só que esse tempo de espera não é um tempo vazio, sem sentido, sem propósito. E é nesse tempo de espera, no qual nós estamos, que nós adornamos a noiva, porque o texto de Apocalipse diz que
a noiva preparada, que se encontrou com o noivo, ela tem uma veste linda, e essa veste são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos, querido? Quem são os justificados? Quem são os santificados em Cristo pelo Espírito? Quem? Nós, eu, você. Então, esse tempo de espera, ele não é um tempo vazio. A maneira como a gente vive, a maneira como a gente expressa a nossa fé, a maneira como a gente pratica aquilo que a gente diz crer, está adornando a noiva. Toda vez que eu e você, toda vez que nós como igreja temos um ato de justiça, praticamos um ato justo, como justificados somos, nós colocamos uma pedrinha no vestido da noiva. E o contrário, deixo por sua livre dedução, deduza você. Se todas as vezes que nós praticamos um ato de justiça como santos, nós adornamos a noiva, nós colocamos lá uma pedrinha nesse lindo vestido que está sendo adornado, o que acontece quando o ato não é de justiça? Deduza você. Hoje nós vamos falar, e eu vou concluir. Dá mais um enter para mim aí, Misa, por favor. Então nós falamos sobre isso aqui, vamos falar hoje sobre alinhamento e paixão. E assim nós concluímos essa série de ministrações. São os dois tópicos de hoje. Alinhamento e paixão. Êxodo 33, a partir do versículo 7, vamos ler de novo para ficar bem gravado. Esse é o texto que nós usamos como base durante todos esses cultos. Êxodo 33, versículo 7 em diante. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse o Senhor a Moisés, ou melhor, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Tu disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu o conheça, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E então respondeu o Senhor a Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Nós já aprendemos aqui, queridos, que o relacionamento íntimo de Moisés com Deus foi o que sustentou Moisés durante toda a sua existência e principalmente
enquanto esteve à frente do seu ministério para libertar o povo de Israel e conduzir o povo até a terra prometida, a terra da promessa. Nós já falamos aqui que quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito pelo Espírito, quem busca viver pelo Espírito, tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Quem nasceu de novo, no Espírito, pelo Espírito, quem está buscando viver no Espírito, como disse Paulo aos Gálatas, se nasceste do Espírito, vivam também no Espírito, andem no Espírito. Quem nasceu de novo e vive no Espírito e busca isso, tem o desejo de atrair o reino de Deus à terra e de manifestar o reino de Deus sobre a terra. Ele deseja, ele busca a sua própria transformação, mas não se limita a buscar apenas para si a salvação, a cura, a libertação. Não é só a sua transformação que conta, mas ele busca também pelos outros, pelo próximo. Aquilo que ele busca para si, ele ministra na vida do outro. O que é alinhamento? Essa é uma palavra, uma expressão que tem estado muito na moda no meio evangélico nos últimos tempos. Alinhamento. Mas o que é alinhamento? É estar ou entrar na presença de Deus para buscar a vontade dele. O que é alinhamento? Alinhamento não é apenas uma expressão usada nas frases de efeito de alguns ministrantes. Alinhamento é estar na presença de Deus para buscar a vontade dele. Há um texto na Bíblia, lá em Jeremias, que diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Então, o que é que esse texto nos ensina? Que nós precisamos nos alinhar aos pensamentos de Deus, ao caminho de Deus. Querido, entenda o seguinte: é legítimo, e a Bíblia nos orienta, ela nos ensina a entrarmos na presença do Senhor e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Isso é legítimo. Há porções na palavra que nos chegue ao Senhor e apresente a Ele a sua oração, apresente a Ele as suas necessidades. Então isso é legítimo. Mas alinhamento é pensar como Deus pensa, é ter a mente de Cristo. É por isso que a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente, passar por um processo de renovação da mente. Por quê? Porque, querido, não se iluda, não se engane. Só existem, se você crê como eu, na mesma Bíblia que eu creio e que norteia a minha vida, você tem a seguinte informação: não existe 3 poderes, 3 reinos, 3 influências, só existem 2: o reino de Deus e o império das trevas. Então, por mais que eu e você, por mais que alguém diga assim: não, eu sou cabeça feita, eu sei o que eu faço, eu não sou levado por qualquer coisa, e eu não preciso disso, daquilo. Você, por mais autônomo, independente que se ache, você está debaixo de uma influência. A questão é: quem influencia a sua forma de pensar? Porque a Bíblia diz que existe o reino de Deus e o império das trevas. A Bíblia diz que tem os pensamentos de Deus e que tem, olha só, a Bíblia diz assim: existe o príncipe da paz e o príncipe deste mundo.
o príncipe da paz e o príncipe deste mundo. Quem influencia a sua maneira de pensar? Não, ninguém me influencia. Ah, irmão, você está debaixo de alguma influência. A questão é de quem? A sua forma de pensar, ela é influenciada por alguém. Quem? Quem? Não, ninguém me governa. Eu sei, eu estudei, eu pesquisei. Me desculpe, mas isso é tolice. Pura tolice. Porque eu estou debaixo de uma influência. De quem? Quem me influencia? Quem influencia a minha forma de pensar? Alinhamento é a decisão, é a escolha de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa. Alinhamento é colocar o meu pensamento em confronto com os pensamentos de Deus. Alinhamento é pegar a minha vontade e chegar diante do Senhor e falar assim: está certo ou está errado o que eu quero? Isso é alinhamento. Muitos de nós já quebramos a cara várias vezes, porque na nossa forma de pensar nós deduzimos em nossa vontade que sabemos o que Deus quer, e aí a gente vai e faz, e depois descobre que não deu certo. Quem aqui além de mim já teve essa experiência? E vou te dizer, eu estava convicto de que era vontade de Deus. Só que eu cheguei e disse, é a vontade de Deus, e coloquei em prática. E eu não fiz o confronto de chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou pensando isso, tá certo? Está de acordo? É isso que o Senhor pensa a respeito desse assunto? E deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. O que eu vou dizer agora é muito importante. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A vontade de Deus e aquilo que Ele diz jamais será contrário ao que está escrito. O Senhor jamais contradirá a sua palavra. Jamais. Toda escritura é útil para o ensino. E toda escritura é inspirada pelo Espírito. É o que está registrado. Então, não venha com essa conversa, com esse discurso: mas eu estou fazendo e eu nem me sinto mal. Está lá na Bíblia, mas quem disse? Alguém disse, e está contradizendo a palavra. E vou dizer para você: ouça o que o Espírito diz à igreja. Se não estiver de acordo com as Escrituras Sagradas, não é voz de Deus. Tem diabo nessa história. Tem demônio nessa moita. Eu vivo de qualquer jeito. Eu fornico. Eu adultero. Eu minto. Eu roubo. E porque eu não me sinto mal, Deus está comigo. É vontade de Deus. Não! Tem diabo nessa história. Tem demônio nessa moita.
porque Deus nunca vai contra a sua palavra. Os pensamentos de Deus estão explícitos nas Escrituras Sagradas. Porque há uma moda por aí agora de que se eu me sinto bem, que problema tem? Moisés, ele entrava na tenda para interceder pelo povo, para orar, porque ele, como sacerdote, ele tinha essa responsabilidade, cabia a ele entrar na presença de Deus para apresentar as necessidades do povo, e ele fazia isso. Mas sabe o que principalmente Moisés fazia? Ouvia. Senhor, está aqui esse problema, eu acho isso, mas o que é que o Senhor pensa sobre isso? O que é que o Senhor tem a dizer sobre esse assunto? Eu acho que o melhor, e não é pecado dizer o que você acha, não é, querido. Mas Moisés, quando ele entrava na presença do Senhor, ele buscava ouvir e saber qual era o caminho do Senhor, qual era o pensamento do Senhor, qual era a vontade do Senhor em relação àquela situação, aquele problema, aquele assunto. Há uma diferença, querido, entre visão e obstinação. Visão é algo espiritual, obstinação é humano. E às vezes a gente acredita tanto em algo e obstinadamente vai naquilo, e quebra a cara. E o prejuízo é grande, o estrago é grande. Moisés, ele entra, olha o que diz o versículo 13 do capítulo 33. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Senhor, se eu tenho te agradado, me diga qual é a tua vontade. Me diga o que o Senhor acha disso, o que o Senhor pensa. E olha só como é que ele conclui o seu pedido. Ele diz: se me vês com agrado, revela-me a tua vontade, os teus propósitos, o teu caminho, o teu pensamento, o que o Senhor acha disso. Diga para mim, Senhor, o que é que o Senhor pensa a respeito. E, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Qual era a preocupação de Moisés? Continuar sendo aceito pelo Senhor. Até aqui Moisés já tinha feito coisas erradas, mas tinha feito muita coisa certa. Mas ele não está apenas olhando para o resultado do que deu certo, ele está preocupado com o assunto que está na pauta agora, porque eu não quero deixar de ser aceito por ti. Então, Senhor, se eu tenho te agradado, me diga o que o Senhor pensa, me diga o que o Senhor acha, porque eu quero continuar sendo aceito por ti. Moisés, ele entra na presença de Deus, e ele diz assim: Senhor, esse povo precisa de uma orientação, esse povo veio até a mim, apresentou as suas necessidades, eles precisam de uma resposta, e eu até tenho umas opiniões a respeito, mas Senhor, o que esse povo precisa não é da minha opinião. O que vai resolver a situação desse povo, o que vai transformar a sua realidade, o que vai conduzi-los à terra da promessa, não é o que eu acho, Senhor, é o que o Senhor acha. Por isso eu preciso saber, para orientar o povo, não segundo o que eu acho, mas segundo o que o Senhor acha.
Não segundo o que eu penso, mas segundo o que o Senhor pensa, porque eu posso estar errado, Senhor. Só que alguns de nós obstinadamente acham que já sabe a vontade de Deus e mete os peitos. E você está falando com alguém que já fez isso várias vezes. Eu não estou falando de você, porque eu estou me incluindo nisso, querido. Não é o meu caminho, é o seu caminho. Não é a minha direção. Eu estou aqui para receber direção e dar direção a esse povo que veio até mim. Aqueles que caminham um pouquinho mais perto de mim e que de uma maneira recorrente buscam orientação, sabem como é que eu trabalho. Alguns até nem gostam, mas com raríssimas exceções, quando alguém me busca pedindo direção, conselho, eu digo, vamos orar. Em alguns momentos muito raros, o chu vem na hora, né? Já sei. Mas isso é raridade. É raridade. O mais comum é, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor a sua necessidade, para ver se o Senhor fala comigo para eu te ajudar. Só que isso não agrada algumas pessoas, né? Nós estamos acostumados a fazer campanha e no final de 7 semanas ter a resposta. Nós fomos ensinados a fazer elos, e quando o elo estiver completo, está tudo resolvido. Quem aqui já quebrou a cara que os elos não resolveram nada? Porque não é o jeito de Deus trabalhar aqui. Deus quer intimidade. Ele quer ser nosso amigo e revelar os desejos do seu coração. É isso que a Bíblia diz. Ele quer nos dar a conhecer os segredos da sua aliança. Mas para isso é preciso desenvolver intimidade. De uma maneira disciplinada. Buscá-lo, discernir, aprender a ouvir a sua voz. E era isso que Moisés... E olha só que coisa interessante. O texto diz que Moisés armou uma tenda fora do arraial. E ele ia até a tenda. E lá na tenda ele buscava a presença do Senhor. Mas o tabernáculo é outra estrutura. O tabernáculo é uma coisa, a tenda é a outra. O tabernáculo não estava fora do arraial. O tabernáculo que Deus tinha orientado Moisés a construir estava no centro do acampamento. E ali Deus também se manifestava. Mas o tabernáculo era o lugar do serviço, não da intimidade. Moisés saía para ter intimidade, para ouvir a voz do Senhor, e quando ele voltava, pontualmente ele ia ao tabernáculo para cumprir a sua missão, para fazer o seu serviço. Você percebe a diferença? Nós, de uma maneira histórica, fomos viciados a ir no tabernáculo e a fazer sacrifício, e não desenvolvermos as nossas tendas. Tem o lugar do tabernáculo? Tem. Trazendo para, uma aplicação para os dias de hoje, o tabernáculo é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, era a reunião de todo o povo. Quando o povo se reunia para apresentar ao Senhor, e o sacerdote então fazia o seu serviço, e orientava, e orava, intercedia pelo povo. Mas sabe onde é que as coisas eram resolvidas? Na tenda. E a tenda, ela é diária. O tabernáculo não é eliminado, não é excluído. Tem o momento do tabernáculo, o momento do serviço. Sabe o que é o normal para nós, que já temos um tempo de caminhada com o Senhor? É vir para momentos como esse para servir ao Senhor. É normal, é natural e comum
que uma pessoa venha para a igreja para ouvir ao Senhor, para apresentar a Ele as suas necessidades, para ouvir talvez pela primeira vez a voz do Senhor. Eu ouvi a Deus, a primeira vez na minha vida que eu ouvi a Deus foi num culto. Já contei meu testemunho inúmeras vezes para você. Uma igrejinha que tinha aqui nesse terreno, irmãos menonitas, num culto de domingo à noite, através do pastor Paulo Pereira, que ministrava a palavra. Deus me confrontou, Deus falou comigo, eu nem convertido era, e eu fui confrontado, e eu fiz a doideira de colocar Deus à prova, e perdi, e estou aqui. Então, foi num culto, no culto que é tão questionado nos dias de hoje. Será que é necessário igreja? Será? Foi num culto, a primeira vez que eu ouvi a palavra foi num culto. Então, não tem nada de errado para quem está buscando a Deus e ainda não o conhece. Agora, o que eu não posso é ser um crente que vive de culto em culto, de tabernáculo em tabernáculo. Eu preciso desenvolver o hábito da tenda. Porque quando eu estou começando uma caminhada, é normal, faz parte. Você veio aqui hoje talvez pela primeira vez, não está errado. Mas entenda que a maneira como Deus trabalha conosco, Ele vai desenvolvendo. E chega um momento em que eu sou tão abençoado na tenda, eu recebo tanta direção na tenda, eu conheço tantos segredos na tenda, que quando eu venho para o tabernáculo é para servir, para ajudar aqueles que não têm o hábito da tenda ainda. Portanto, querido, não basta separar tempo. Como eu disse, tem gente que faz isso, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Não basta separar tempo para estar na presença dEle, é preciso estar na presença dEle com a postura correta, com a atitude correta. Se Deus nos der uma direção, seja ela qual for, Ele vai respaldar o que Ele disse. Se Deus, olha o que diz Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, então vamos lá, vamos ver se vocês conhecem a Bíblia. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a questão é, Ele é por nós? Ele está nesse negócio? Essa ideia é tua ou é dele? Ela é baseada na sua vontade ou na vontade dele? Nos seus pensamentos ou no pensamento dele? Debaixo de que influência você tomou essa decisão? Você está fazendo essa escolha? Debaixo da influência de quem? Se ele for com você, nada poderá te resistir. A vitória é certa. A promessa é garantida. Mas se não é a ideia dele, sabe o que é que ele pode fazer? Ele pode dizer assim, cara, por tua conta e risco, te vira aí. Isso não é ideia minha. Não tenho nada a ver com isso aí não. Em alguns momentos ele, por puro amor, graça e misericórdia, ele intervém, né? Ele entra no meio do caminho, né? Como ele fez com Abraão. Quando Abraão contou uma mentirinha lá, né? Ele entra e resolve. Mas a ideia de contar mentira não foi de Deus, foi de Abraão, que estava com medo. Aí Deus entra, em alguns momentos, por pura graça e misericórdia, Ele entra na história. Mas em alguns momentos Ele deixa a gente quebrar a cara, para a gente aprender a discernir a voz dEle, a buscar, antes de fazer, saber o que Ele pensa. Isso é alinhamento. Colocar a minha vontade em confronto com a vontade dEle. Senhor, eu estou pensando nisso, mas o que é que o Senhor pensa? Olha o que diz Mateus 26:39, um texto que a gente sabe decor e salteado. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo,
não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Indo um pouco adiante, ele prostrou o rosto em terra e orou. Então ele não apenas fez uma oração, ele fez a oração certa. E nessa oração certa ele diz o seguinte: Senhor, isso não é o que eu quero. Essa não é a minha vontade. Tem jeito de ser diferente? Dá para fazer de um outro jeito esse negócio aí? Porque eu não quero ter que passar por isso. Se tiver um jeito, Deus dá um jeito aí. Contudo, seja como o Senhor quer. Queridos, nesse momento aqui, no momento de profunda angústia do homem Jesus, é um momento de extrema angústia na alma do homem Jesus. Ele está profundamente angustiado, agoniado, porque ele sabe o que ele vai enfrentar. Alguns acham que ele está dizendo que ele não quer a cruz. Não, não é isso. Ele sabia, estava escrito, que a maldição seria removida no madeiro, estava registrado. Então, Jesus sabia que teria que passar pela cruz. Mas o que é então que Jesus está dizendo, Senhor? Quem aqui já leu na Bíblia que o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado nos faz separação entre nós e Deus? Quem aí já leu esse texto? Que o pecado faz separação. Deus não é cego, Ele vê. Deus não é surdo, Ele ouve. Ele não está com as suas mãos encolhidas, atrofiadas. Pelo contrário, Ele nos alcança. Porém, o texto diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Agora imagine, se o meu pecado, só o meu, me separa de Deus, porque Ele não se mistura com o pecado. O que aconteceu com Jesus quando Ele levou sobre si todos os pecados do mundo? O que é que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo não para a cruz. O que Ele está dizendo é: Senhor, eu estou contigo, nós somos um desde a eternidade. Antes que tudo existisse, nós estávamos lá, eu e você, nós estávamos juntos. Sempre, eu nunca estive sozinho. E agora, eu terei um momento onde eu vou ficar totalmente sozinho e abandonado. Porque Jesus sabia que por conta dos pecados lançados sobre Ele, todos os pecados, o Senhor, a partir daquele momento, se afastaria dele e deixaria ele sozinho. É por isso que lá na cruz ele brada: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele ficou sozinho, porque Deus olha para aquele homem com todos os pecados e Deus se afasta, Deus vira o rosto e ele fica sozinho. E o que Jesus não queria era ficar sozinho, ele não queria perder a presença de Deus. É isso que ele está dizendo: é necessário que eu fique só, é necessário que o Senhor me abandone, não tem outro jeito de fazer, porque eu sei que o que eu vou enfrentar é duro demais para enfrentar sozinho. E desde esse momento da oração de Jesus, no Getsêmani, até o momento em que ele expira na cruz e diz: Senhor, está consumado. Até esse momento, querido, esse período, ele fica totalmente sozinho. Porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Mas ele diz: Senhor, se for necessário ficar sozinho e perder a tua presença por alguns momentos, então seja como tu queres. Então faça, Senhor, se é o que é preciso. Paixão
E eu confesso para você que quando eu estava preparando essa mensagem, eu tentei procurar outra expressão. Porque paixão, pelo menos para mim, num primeiro momento, traz a coisa muito humana, muito de pele, muito de carne, né? Estou apaixonado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fui apaixonado por aquela mulher ali. Já fiz loucura por ela. Porque quem está apaixonado não pensa, faz doideira, né? Hoje eu amo essa mulher. Por isso que eu não gosto muito do termo paixão, mas eu não consegui achar outro. Se você tiver uma ideia, depois me dá, que eu posso melhorar a mensagem para pregar depois. Só que daí eu fui para o dicionário, para entender o que significa, em busca de uma palavra. E o dicionário define paixão da seguinte maneira: afeto, amor, apego, arrebatamento, atração, chama, desejo, entusiasmo, fascínio, fogo, interesse, preferência. Eu falei, então dá para usar paixão. E o que é paixão? Paixão é querer estar na presença dele mais do que qualquer outra coisa. Então Moisés declarou, versículo 15: se não fores conosco, não nos envies. Sabe o que é que Moisés está dizendo? O que Moisés está dizendo é muito mais do que está expresso nesse vocábulo, nessas palavras aqui. Sabe o que é que Moisés está dizendo? Senhor, eu sei. Ele olha para o passado e ele vê todos os milagres, a maneira extraordinária como Deus o usou até ali. Ele olha para o seu futuro e ele sabe que Deus vai levá-lo à terra da promessa. Ele sabe que vai entrar na nova Canaã, porque Deus lhes havia prometido. Moisés sabe o que o aguarda, e ele sabe que o que o aguarda é uma terra que mana leite e mel, é uma terra de bênção abundante. Mas Moisés, ele diz assim: Senhor, eu abro mão da promessa, se for para perder a tua presença. Se o Senhor não for conosco, então não nos mande. Eu morro no deserto, mas sem a tua presença, não. Isso é paixão. Isso é paixão. A mesma paixão que Jesus tinha está aqui tomando conta do coração de Moisés. Uma sede, uma fome, um desejo intenso por estar na presença do Senhor, por não perder a presença do Senhor. É um sentimento que faz com que a pessoa assuma uma posição, permaneça nela, persevere nela, para não perder a presença. E olha o que o Senhor diz a Moisés. Olha a resposta de Deus no versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: eu vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você. Lembra? Se eu tenho te agradado, então me revela o teu propósito. Aí Deus responde a Moisés: eu vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você, e eu te conheço pelo nome. A gente é íntimo, Moisés. E então Moisés, no versículo 18, pensa num cara folgado, né? Ele podia falar, então beleza, fechou, bora lá, hashtag tamo junto, vamos nessa. Mas ele vai além, porque quem tem sede, quem tem fome, quem tem paixão, vai além. E ele diz assim: Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, me mostra a tua glória. Querido, perceba,
Moisés já tinha experimentado tanta coisa. Moisés é o homem que sabia do que tinha sido liberto. Moisés é o homem que vê uma vara se transformar em cobra, uma cobra se transformar em vara. Moisés é o homem que com uma vara abre o mar vermelho. Moisés é o homem que toca na água podre e a transforma em água saudável. Ele é o homem que toca na pedra e a pedra verte água. Moisés já tinha experimentado tantas coisas miraculosas, extraordinárias. O que esse homem viu, o que esse homem experimentou. Mas ele disse: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Mas eu não quero mais milagre. Eu não quero mais coisas extraordinárias. Sabe o que é que eu quero? Eu quero mais de você. Querido, a gente tem vivido uma geração tão... A gente corre tanto atrás da promessa. E se a promessa não vem, a gente cansa, desiste, desanima, abandona. A gente questiona, critica, aponta, murmura, porque a promessa não veio. Você estaria disposto a falar assim: Senhor, eu sei o que o Senhor tem para mim, eu sei o que o Senhor já me disse tanta coisa, eu sei que tem promessas para a minha vida, eu sei aonde o Senhor quer me levar, eu sei o que o Senhor promete, mas deixa eu te dizer uma coisa, Senhor, eu abro mão de tudo isso, para não perder a Tua presença. Nossa geração é uma geração tão interesseira, queridos. A gente fica correndo atrás de bênção para lá e para cá, e às vezes despreza a presença. Eu tenho orado por mim, e eu tenho pedido perdão ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda, coloque essa sede dentro de mim, coloque essa paixão. Eu sei, queridos, eu sei, Senhor, eu sei o que o Senhor tem falado a meu respeito. Mas, Pai, se tiver que abrir mão de alguma coisa para ter mais da Tua presença, me ajuda a abrir mão, para não perder a Tua presença. Você estaria disposto a fazer isso? Abrir mão dos seus sonhos? Você estaria disposto a abrir mão das promessas de Deus para a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que Deus não vai dizer assim: então não vou realizar o que eu disse que ia fazer, então eu não vou te dar o que eu disse que daria, o que eu prometi. Não, Deus não vai fazer. Mas a questão não é essa. A questão é a disposição no meu e no seu coração para chegar diante dele e falar: Senhor, tudo pelo Senhor, por Tua presença. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e responda a essa oração. Que oração? Essa. Você está disposto a orar e dizer: Senhor, coloca em mim uma sede, coloca em mim uma fome, coloca em mim uma necessidade de estar contigo. Coloca em mim esse desejo, esse anseio. Coloca em mim essa necessidade de só me sentir satisfeito, completo, na Tua presença. Não apenas com promessas, não apenas com conquistas, não apenas com milagres, que eu possa me alegrar com as conquistas, que eu possa celebrar as vitórias, mas coloca em mim um desejo muito
maior de estar na tua presença, de buscá-lo mais, de querê-lo mais, até que nada seja mais importante, até que nada seja mais importante do que ver a tua face, do que provar da tua glória. Talvez você veio aqui nessa noite esperando uma resposta para uma necessidade, para a solução de um problema. Você não fez errado, porque você pode apresentar as suas necessidades ao Senhor. Ele é um Deus especialista em resolver problemas. Ele salva, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele prospera. Ele é esse Deus, sim. Mas você está disposto a orar agora e dizer: Senhor, eu quero deixar de lado essa necessidade, eu quero deixar de lado essa promessa. Eu sei que tem uma terra boa para mim, eu sei que tem uma terra que emana leite e mel, eu sei que o que o Senhor tem reservado para mim é a vitória, é a conquista. Eu sei disso tudo, e eu acredito, eu confio que o Senhor vai cumprir tudo o que o Senhor disse que faria em mim, através de mim. Mas hoje eu só quero orar e falar: Deus, põe fome no meu coração, põe sede que não se sacia com nada além de você, além da tua face. Põe em mim essa necessidade, Deus, de te desejar de uma maneira apaixonada, de te buscar de uma maneira intensa, que eu não encontre satisfação, alegria em nada e ninguém que não seja em você, Pai. Ah, queridos, essa é a igreja que o Senhor procura, é essa igreja que o Senhor busca. Esses são os verdadeiros adoradores, que o Pai tanto tem procurado. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade são aqueles que têm uma
quero te dar mais alguns minutos e você tem total liberdade para fazer o que você achar necessário. Quer se colocar em pé, fique à vontade. Quer se ajoelhar, fique à vontade. Quer permanecer sentado, fique à vontade. Quer sair do seu lugar e vir à frente, fique à vontade. Nós vamos cantar mais uma vez e você terá mais alguns minutos antes de nós encerrarmos nossa celebração, antes de finalizarmos nossa reunião. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, dando total liberdade ao Senhor que exerça governo, autoridade sobre nós. Damos liberdade ao Senhor, Espírito Santo, para renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, os nossos pensamentos, nos alinhar com o que o Senhor pensa. Nós queremos pensar o que o Senhor pensa, por isso te damos liberdade. Dá-nos a mente de Cristo. Dá-nos a mente de Cristo. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor, para que tudo que foi ministrado nessa noite não se perca. Então faz de nós terra boa, terreno fértil, que essa palavra que foi lançada como semente cumpra em nós o propósito para qual foi lançado, de nos fazer mais íntimos do Senhor, até o dia do seu retorno, quando desfrutaremos da plenitude da Tua presença. Que enquanto essa espera acontece, que também aconteça em nós, através de nós, uma relação profunda contigo, intensa, verdadeira, genuína, que nós possamos cumprir o que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor espera que façamos, que nós possamos executar o nosso serviço, o nosso ministério, mas sem perder a perspectiva de que o mais importante não é o que fazemos, é para quem fazemos e com quem estamos. Nos ajuda, Pai, a encontrar esse caminho da tenda, que nos faz viver diariamente, constantemente na Tua presença, e quando viermos ao tabernáculo, que nós possamos derramar em ações de graças ao Senhor.
todo o nosso louvor, toda a honra, toda a gratidão. Que o nosso período de intimidade contigo, que a nossa tenda seja tão inundada da tua presença, que quando sairmos das nossas casas, indo até nossos locais de trabalho, de estudo, de relacionamento com quem não te conhece, ou mesmo com quem já te conhece, que nós possamos transbordar. Mantém-nos firmes em ti, Pai. Nós sabemos que há muito, o Senhor já fez tanto por nós, e sabemos que o Senhor continuará fazendo, porque o mesmo Deus que nos sustentou até aqui, que cuidou de nós até aqui, é o Deus que diz que não estaremos sozinhos a partir daqui, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos certeza da sua presença, da sua bênção nos acompanhando. Mas nós não queremos apenas o que o Senhor pode fazer, sabemos que o Senhor fará. Não queremos apenas ver as promessas se cumprindo, sabemos que o Senhor as cumprirá. Nós queremos estar apaixonados de uma maneira intensa, profunda. Por isso, Pai, nós oramos que a tua face continue resplandecente sobre nós, que nós possamos continuar desfrutando do seu amor, Pai, da graça do teu Filho Jesus, da consolação, comunhão, direção, orientação do teu Espírito, que Ele continue nos ensinando e nos conduzindo pelo caminho da verdade, da justiça e da vida, que ao encerrarmos essa reunião, essa celebração, nós continuemos na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, Pai. Queremos e sabemos que saímos daqui deste lugar nessa noite, debaixo da tua paz. Obrigado, Pai.